Ó, as dúvidas clássicas. Dúvidas. Pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Que pecado é esse? Aí. Outra, as chaves do reino do céu. Quem tem as chaves e quem é? Como é que funciona esse negócio? Quem tranca e destranca? Boa. Outra dúvida é, não passará essa geração até que se cumpra essas palavras. Caramba, que geração é essa? Que geração é essa, aí, né? Que povo é esse? Ou então aquela coisa do fermento dos fariseus, que fermento é esse? É onde vem, de onde come. Fica aí, foca em mim, roda a vinheta. Fala, pessoal! Que saudade de fazer o QG, vida, rapaz. Faz que muito legal, tempo, né, muito cara? tempo. Não pode ficar tanto tempo assim. A gente sempre fala isso, mas a gente sempre fica bastante tempo. Não adianta nada. Olha só, a gente vai responder essas dúvidas que a gente falou legal. na abertura aí. Essas dúvidas são do nosso RIP de São Paulo, do RIP Chora Menino. Chora! Sem dúvida é o RIP mais engraçado, o nome mais engraçado que a gente tem. Depois de Parnamirim. Não, Parnamirim não é tão acho que engraçado. Chora Menino é melhor. Chora Menino é mais legal. Isso que é uma coisa que eu falo sempre, meu pai falava, eu repito, continuo falando, que quem não tem dúvida, ou sabe tudo, ou não sabe nada. Exatamente. Quais são as suas dúvidas sobre a Bíblia? Eu não tenho dúvida, não. Ou você é um especialista, ou você não conhece a Bíblia, entendeu? Não, no exército tinha uma frase que assim, quem não tem dúvida tem dívidas. Deve ser. Porque deve saber tudo, então você tem que ter um comportamento muito coerente, né? Então, olha só, por que eu tô dizendo isso? Porque a galera, a gente se empenhou em ler a Bíblia junto, né? E aí começa a surgir as dúvidas, isso é muito legal. Aquela coisa da Bíblia, Jesus, o Evangelho mesmo, assim, né? Tava fundamentado na palavra. Entendi. Então essas dúvidas são do RIP Chora Menino, mas você pode, de repente, embarcar nelas aí para tirar as suas dúvidas também e comentar se não concordar, a gente está nessa jornada. A primeira dúvida qual é? Mateus 16, 19. Legal. Fala o quê? Mateus 16, 19 diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligardes, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligardes na terra, será desligado nos céus. Caramba, como Jesus está falando isso para Pedro, então Pedro é o porteiro do céu. Porteiro! Ô porteiro! Pronto, tá resolvida a questão. Próxima dúvida? Não, então, é curioso como algumas pessoas de alguma forma entenderam que Pedro pessoalmente estava pegando a chave dos céus. Aliás, e Pedro é a pedra, lúdico, né? E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Exatamente. Bastante lúdico, né? Imaginar uma chave grandona, que é a chave do céu, Pedro girando com as duas mãos, assim. Olha só, pessoal, vamos entender o texto, porque você tem que ler o contexto do texto, beleza? Sem contexto vira pretexto. Qual é o contexto do texto? Jesus fala assim, ô discipulaiada, quem que estão dizendo por aí que eu sou? Aí uns dizem... tu és o Elias, és um profeta. É um cara... Aí você, mas legal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, bem-aventurado, feliz você é, Simão Bar-Jonas. Filho de Jonas. Filho de Jonas. Porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Olha aí. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa que Jesus vai edificar a igreja? É Pedro? É claro que não. O próprio Pedro, mais para frente, vai dizer na carta que ele escreveu que Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra fundamental. Então é sobre Jesus. Então o que ele está falando assim, sobre essa revelação de que você tem, que eu sou o Cristo, é que eu vou edificar a minha igreja. Olha só, eu sou filho de Deus, você é filho de Jonas, Simão Bar-Jonas. Se a gente daqui não revelasse para você revelasse o Evangelho, você jamais conseguiria chegar, porque o Espírito tem que revelar quem é o Evangelho, o que é o Evangelho. E sobre esta afirmação, sobre esta revelação, eu vou edificar a minha igreja. Então eu vou edificar a minha igreja sobre essa revelação de Deus. De que Jesus é o Cristo. De que Jesus é o Cristo, ele é a provisão de Deus. E aí eu pergunto para você, para responder agora a pergunta do pessoal aí do RIP. Chora menino. Chora menino. É o seguinte, qual é a porta, qual é a chave para acessar o reino dos céus? Não é o Evangelho também? Não é isso? Interessante, hein? Parece que agora fez sentido, né? Então as chaves que a igreja é detentora, Pedro como representante naquele momento dos apóstolos e os apóstolos como representantes da igreja que nós fazemos parte, nós somos detentores do Evangelho, detentores entre aspas, nós carregamos a responsabilidade de anunciar, nós somos os mordomos da mensagem de salvação, que é Jesus o Cristo. Então quando a gente apresenta o Evangelho, essa é a porta de entrada, a chave, o segredo para acessar o reino
dos céus. Será que Nossa, ficou claro? solta a vinheta do The Secret aí agora aí. This is the great secret of life. The Secret. Não, é muito legal, tá muito claro, tá? Então tá explicando aqui que não é uma chave grandona na mão de Pedro e muito menos Pedro é fundamento da igreja. Jesus é o Cristo, é a chave que acessa o reino dos céus. Então é essa chave que Jesus está dando na mão de Pedro no sentido de, não na mão de Pedro, tá revelando a Pedro, dizendo, a igreja, é aí, o fundamento é esse, você acabou de entender que eu sou o Cristo. Aí eu não vou entrar nas questões chatas do grego aqui, mas o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Perfeito. Não é que será ligado. Perceba Terá a sido. ordem diferente, né? Seria melhor assim, essa melhor interpretação. Então, quando a gente prega o evangelho, a gente inclusive causa uma grande bênção ou uma grande maldição. Sim. Porque as pessoas ou creem ou estão condenados. ou são condenados de forma mais agressiva. Já estavam antes, Exatamente. mas são condenados de forma ainda mais justa, né? Se é que eu posso dizer assim. Beleza? Eu acho que se não ficou claro, a gente pode depois responder de novo. Sim, eu posso até inclusive falar o seguinte, essa questão do terá sido ligado no céu, perceba que a ordem é, quando você ligar na terra é porque já foi ligado no céu. Num outro momento, de repente, você mandar mais um e-mail pra gente, a gente pode conversar sobre isso aí, o pessoal do Chora Menino quiser conversar mais, a gente tá aí. Muito Beleza? legal. E o contrário também, se as pessoas que você prega e não creem, não acessaram o reino, não têm as chaves do reino para estar ligado ao reino, porque o evangelho é a única forma da gente estar ligado ao reino. Perfeito? Sim, perfeito. Dúvida Ótimo. número 2. Não tem Dúvida. vinheta de número Número 2. Number 2. Tem um top 5, Tipo tem um top top five. 2. Olha só, a dúvida número 2 diz assim, o que é esse tal de pecado contra o Espírito Santo, essa coisa que o pessoal fala que não tem perdão? Se eu falar que o Espírito Santo é bobão, então eu não tenho mais salvação. Espírito Santo bobão, ai, não tem mais salvação. Oh, meu Deus, caramba, cuidado, não fala isso. Eu acabei de escandalizar alguns irmãos Leia o texto aí. lá. Mas ó, deixa eu falar o seguinte, Mateus 12, 31 diz assim, portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Versículo 32, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no vindouro. Rapaz, aí tem uma atenção, porque eu já vi gente assim, cara, eu acho que um dia eu pensei bobeira do Espírito Santo, então já não tem mais perdão pra mim. Eu já conversei com gente de verdade que se sentia do lado de fora, porque não, eu blasfemei contra o Espírito Santo, não teve jeito. E já tive gente, já conversei com gente que se considerava fora porque falou contra a igreja e o Espírito Santo. É uma maluquice dessa aí. Vamos entender lá o seguinte também junto. Primeira coisa que a gente tem que entender, discernir, quais são as funções dentro da Trindade. Sim. Então nós cremos num Deus único. Perfeito. Um Deus único que se divide, que se apresenta de três formas. Perfeito. Deus único e trino. Não somos politeístas. Não somos politeístas. É um só Deus, mas que se apresenta de três formas. E qual é a missão ou o ministério da pessoa do Espírito Santo dentro da Trindade? Qual o objetivo dele? O objetivo do Espírito Santo é convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo e nos impulsionar até o Cristo. Então, sem o Espírito Santo, que é a obra de convencimento do homem da justiça, do pecado e do juízo, não tem salvação. Não Legal? existe salvação. Essa é a missão dele. Exatamente. Dentro da Trindade. Legal. Quando a gente começa a analisar e a gente pega o que não tem perdão na Bíblia, vamos tentar trazer outros textos para a gente entender melhor esse texto. Por exemplo, Hebreus 6. Hebreus 6,4 fala o quê, né? Fala sobre a apostasia. Então, olha o que está dizendo. Está dizendo que pecado contra o Espírito Santo é apostasia. Diga, continue. Apostasia, ou seja, se alguém esteve no reino dos céus, esteve no reino de Deus, desfrutou das coisas do mundo vindouro, experimentou das coisas da eternidade e caiu, não resta mais para ele nenhum outro sacrifício. Não pode ser feito. Jesus não pode morrer na cruz de novo para que ele... Porque estaria crucificando Jesus de novo. Só um barulho. Eu usei a palavra caiu e é perigoso, porque no meio dos crentes caiu quer dizer pecado sexual. Só pensa naquilo. Geralmente é pecado sexual. Quando eu digo caiu, é caiu da graça, tá? Apostatou da graça, abriu mão de Deixou de crer. Deixou de crer no sacrifício de Jesus. Olha só, então vamos construir junto. Quem nos convence do pecado, da justiça do juízo, do pecado que nós somos pecadores, Sim. da justiça que significa nunca salvação é por Jesus, Exatamente. Deus cumpre justiça em Jesus, Exatamente. Foi e cumprido do já. juízo que um dia a gente vai prestar conta de De todas que as existe coisas. uma eternidade, existe um momento do juízo. O Espírito Santo está nos incomodando, e se mesmo Hebreus fala que se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça seu coração. Se eu resistir à voz do Espírito que está me convencendo, fazendo a sua função,
resistir até as últimas consequências. Até quando? Eu não sei, porque eu não faço parte da Trindade. Sim, não de forma tão plena assim. Então, Ainda não, né? Vai confundir os irmãos. Quando eu creio no Senhor, fui convencido pelo Espírito Santo e depois resisto, inclusive peco. Então, um parênteses aqui, que os pecados me levam a deixar de crer. Sim, os pecados me levam a deixar de crer. Hebreus também fala sobre isso. Então, os pecados não são um problema inicial. Não é que eu peco e eu não estou salvo mais. Eu peco, isso não existe, isso não é o evangelho. Mas quando eu insisto pecando, o meu coração vai sendo endurecido e eu deixo de crer. Se eu chegar nesse nível de deixar de crer, aí é a apostasia, aí é o pecado contra o Espírito Santo. E como o próprio texto de Hebreus 6:4 diz, não tem mais volta, não tem mais perdão. Exatamente. Quis dizer isso mesmo? Puxa, pesado, hein, cara? Isso é a Bíblia que está dizendo, tá? Ah, mas eu queria que fosse... Eu também queria, irmão. Eu queria muito que tivesse Vale Night, várias paradas aí. Mas não tem. O que a Bíblia diz é isso. Então, quando eu abro mão, ou quando eu nego em meu coração, em certeza, a existência e a eficácia do Espírito Santo, não me resta mais salvação, porque ninguém vai mais me convencer do sacrifício de Jesus, da minha condenação merecida, mas também do perdão dado na cruz. Então, tem que fazer. Você quer ver um exemplo no Velho Testamento sobre isso? Vai ficar um pouco mais longo esse vídeo, tá, irmão? Mas faz parte da vida. Sim, não, o pessoal está acompanhando. Agora a internet é moda, vídeo longo de novo. Ah, entendi. Voltou a ser. Voltou a moda. Olha só, o Moisés, quando ele estava no deserto, ele precisava de provisão, e aí ele foi lá e bateu na rocha. Deus mandou ele bater na rocha. Isso. E aí a rocha saiu água. Quando eles precisaram de novo de água, Deus falou, fale a rocha. E ele foi lá e fez o quê? Bateu na rocha. Bateu na rocha. Ou seja, ele bateu a rocha a segunda vez e era só para falar, ele bateu. O texto de Hebreus diz que a rocha que minava a água era Jesus. A rocha no deserto era Jesus. E esse texto de Hebreus 6:4 diz que se nós deixarmos de crer, estaríamos crucificando, ferindo Jesus de novo. Ou seja, batendo na rocha de novo. Batendo na rocha de novo. Qual foi a consequência de Moisés no Velho Testamento? Ficou fora da Terra Prometida. Ficou fora da Terra Prometida, ou seja, não teve perdão sobre aquela questão. É claro que Moisés, do ponto de vista macro, ele foi salvo, está nos heróis da fé. Mas como exemplo, fisicamente da Terra Prometida. Como exemplo, Deus deixou isso. Cara, pesado, uma tipologia, né? Loucura isso aí. Tá? Então também, se alguma coisa, se ficou claro, amém. Se não ficou, manda um e-mail pra gente, a gente tenta de novo. Bora, vamos de novo, exatamente. A palavra tá aí. Muito legal. Nossa missão não é descobrir quem é apóstolo e quem não é. Sim, sim. Então a gente continua pregando o evangelho. Isso aí não vou nem pegar, pensei mais, porque você não também. Fulano desviou da igreja, então é apóstolo. Não perde seu tempo com isso não. Foca na palavra, fala do amor de Jesus que está suficiente. E se você está preocupado com esse assunto, é porque você não é um apóstolo. Isso, porque um apóstolo não estaria preocupado com isso. Exatamente. Você está tenso aí, tá bom? Então traz paz no seu coração, relaxa. Terceira dúvida. Tranquilo. A terceira dúvida é a seguinte. Lá em Mateus 24, no versículo 34, Jesus começa com um discurso meio estranho, assim, que o pessoal ficou meio na dúvida. Diz assim, em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas as coisas se cumpram. Aí o 35 diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A pergunta é... Como assim, né, cara? Que morte é essa? Que geração é essa que não morreu? Que gente é esse que não morre, que está vivo até hoje? Será que estão escondidos lá em Jerusalém, em algum lugar? Eu preciso confessar que escatologia é uma coisa que eu não sou muito apaixonado. Não é meu coração também, não. Eu sei que Jesus vai voltar. Opa, tranquilo. Com certeza que ele está às portas. Mas eu queria ligar para um amigo que sabe disso. Então eu vou ligar aqui no ar sobre isso. É bom ter amigo, né, cara? E aí ele é especialista nisso. Dani Saad. Vamos ver se ele atende a gente. Vamos ver se funciona aqui. Fala, peixe. Alô! Alô? A paz do Senhor Jesus. Rapaz, velho. Fala, peixe. Como é que você tá? Cara, o áudio tá muito ruim. Você tá ao vivo? Tá ao vivo não. Matou a charada. Tá no banheiro, não? Eu sei que você tá em Brasília, cara. É isso mesmo? É isso, verdade. Tô aqui em Brasília. Paranoá, na verdade. Ô, Dani, é o seguinte. A gente tá numa dúvida aqui sobre Mateus 24, 34, que ele fala o seguinte. Eu vou ler e você explique, por favor, porque escatologia é o seu assunto, né, cara? Então eu vou pedir pro Negão ler aqui, aí você explica pra gente, por favor. Vou ler aqui, hein, cara, ó. Tamo no vídeo. Você está ao vivo agora, nesse momento. Exatamente. Bora lá, Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas se cumpram.
Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A pergunta é, como assim não passará a geração? Que geração é essa? Como é que funciona isso aí, Pico? Então, cara, esse texto eu entendo de duas maneiras. Eu creio que Jesus estava falando duas coisas ali. Primeiro que é a interpretação literal, né? Literal é o quê? Menos de 70 anos, menos de uma geração depois, né? Que a Bíblia considera entre 40 e 70 anos, depende do texto, teve a invasão romana, né? Que destruiu tudo aí. A diáspora. A invasão aí, aqui eu esqueci o nome do cara, velho. General Tito. General Tito. Então, uma das possibilidades é essa. A segunda é que ele estava falando para a gente olhar Jerusalém. A questão de Jerusalém ter sido fundada em 47, a intenção de Jerusalém ter passado para a mão do judeu em 66. Aí ele poderia estar falando uma geração a partir desse momento. Perfeito. Se for uma geração a partir de Israel formado, deveria ter sido, né, já em 2007, mais ou menos, a gente está vivendo... Seria aí os últimos momentinhos de misericórdia de Deus para que todos se convertam. Amém. Ou se ele falar dos 70 anos, a gente tem aí mais uns 15 anos até que exploda, né, todo os 7 anos do Apocalipse. Mas a geração bíblica ela é muito inconstante, né? Cada época tem uma quantidade de anos, né? Então, aí a gente tem que ver, porque tem texto na Bíblia que diz que uma geração é 40 anos, tem outra geração diz que é de 70. Eu sempre vou pro pior caso possível, eu sempre considero 70, porque não passa disso, né? Tá bom. Então eu creio, além de vários textos, que a gente está aí nos últimos momentos de misericórdia, igual fala em 2 Pedro 3, né? Que Deus é tardio, mas que na verdade ele não é tardio, ele está a misericórdia para se converter. Tá bom. Jesus está voltando então, Picos? Rapaz, Isaías 55, né? A hora de se converter é hoje. Você pode encontrar. Beleza, Peixe. Boa viagem de volta e cuidado na estrada. Beijo Boa, também. beijão, tchau. Então esse aí, cara, eu acho que ficou respondido. Resolvido. Eu prefiro a segunda interpretação de que a partir da formação do Estado de Israel é uma geração, e por isso eu gosto mais desse. Bem legal, bem interessante. Isso nos dá mais esperança de ir embora logo para casa, mais né? rápido. Muito bom. Legal. Vamos para a quarta dúvida, quarta e última dúvida. O tal do fermento dos fariseus. Uma passagem é o seguinte: Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, entra no barco com os discípulos e estão indo para um lugar e de repente os discípulos estão ali discutindo, só tinha pouco pão, tinha pouca comida. E eles estão discutindo, não, esse pedaço é meu, esse pedaço não é seu, não sei o quê, e começa a discutir. Aí Jesus aborda eles e fala assim, escuta, vocês não entenderam nada do que acabou de acontecer? Vocês estão de novo brigando por causa de pão? Olha só, eu digo para vocês que tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí ele cita esse tal de fermento. Será que é uma marca de fermento? Tem a marca fermento Dória, fermento Royal e fermento dos fariseus. Não, você é burro, cara, que loucura. Que droga, velho. Primeira coisa que eu acho que seria legal entender é que no Velho Testamento, para celebrar a Páscoa, o pão deveria ser sem fermento. Sim. Que significa sem fermento. Exatamente. Sem aumentar a oferta. O que você tem para dar é isso Era aqui. exatamente o que tinha que ser dado, né? É. Não adianta, porque hoje o fermento, sabe que você coloca o fermento incha o pão, incha a massa. Então, naquela época, assim, não, a oferta sua não tem nada a ver com isso. Dê alguma coisa, é o que você tem para dar, dê, não precisa falsificar, não precisa aumentar, não precisa dizer para Deus que você é aquilo que você não é. Esse Não tenta maquiar a realidade, né? Quando a gente pega os fariseus no Novo Testamento, os fariseus, a pegada deles era a falsificação do real. Exatamente. Então eu não tinha o real, eu fazia uma coisa que tinha um formato de real, mas não era real. Então, nesse contexto, você sabe o texto aí? Abriu o texto aqui, Marcos 8. O que ele está dizendo é cuidado, cara, para você não ser hipócrita como os fariseus, cuidado com a ideia de tentar parecer uma coisa que você não é, porque não é assim que é no reino de Deus. No reino de Deus você não precisa falsificar nada. Não diga que você creu em coisas que você não creu. O que acontece? Os fariseus, como era uma profissão deles essa história toda, eles muitas vezes falsificavam para parecer muito maior do que realmente era.
O que acontece é que Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. E eles sabiam da capacidade do mestre de mandar a provisão sempre que necessário. Eu creio, mas nem tanto. Exatamente. Só que eles tinham visto diante deles, alegavam ter crido, saíram de lá como a gente crê e anda com o mestre, mas diante da circunstância real da vida deles, eles demonstravam ali claramente que não haviam crido, ou seja, estavam tentando passar uma coisa que não era verdade. Cuidado com o fermento dos fariseus, porque se vocês não creram naquilo que eu acabei de fazer, vocês não vão crer de novo agora. Eu estou dizendo que pão não é o problema, pão é fácil, pão te multiplica aqui. A grande questão é crer, é ser, é pertencer, é confiar, é descansar, é tudo isso aí. De fato, ser aquilo que você aparenta, mas ser coerente com a verdade. Cuidado para não parecer o que você não é. Então isso é muito importante, é muito oportuno o jeito que Jesus coloca essa questão para os discípulos lá no barco, porque eles têm toda jornada para pensar sobre isso. Caramba, a gente está aqui fingindo, o mestre está aqui do nosso lado, a gente podia ter conversado com ele sobre a nossa escassez, sobre a falta, e a gente está aqui discutindo sobre quem vai ficar com o maior pedaço de pão, porque a gente está focado na aparência e não na eficácia da cruz em nós. Legal? Muito legal as dúvidas, espero que tenham sido isso. sanadas, se não, Sim. continue insistindo com a gente aí. Tem uma piadinha. Qualquer... Se a sua dúvida não foi sanada, chora, menino. Nossa, foi péssimo. Muito Mas tamo junto. E se você quer também ter um rico na sua casa, manda um e-mail pra gente, fale com... @evangelhosimples.com.br, estamos à disposição. A gente vai começar esse grupo na sua casa, porque você precisa conhecer mais a Bíblia. Quais são as suas dúvidas na Bíblia? Não tem, é porque não conhece a Bíblia. Se não conhece a Bíblia, não vai ter dúvida mesmo. Beleza? Tchau!